A crise econômica e a crise política são os temas do programa Discussão Nacional de hoje. Para debater assuntos tão graves, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, recebe o senador mais votado do Brasil, José Serra. Serra é também o parlamentar com o maior número de projetos de lei aprovados no Senado Federal. Combativo, persistente e incansável, o senador José Serra é reconhecido por ser um político de convicções profundas. Vamos conhecer um pouco da trajetória do senador Serra. A história de José Serra se confunde com a redemocratização do país. Paulistano da Gema, nasceu no dia 19 de março de 1942, no bairro da Moca, na Zona Leste. Filho único de imigrantes italianos, cursou engenharia na Universidade de São Paulo em 1960. E foi lá que se apaixonou pela vida política, quando aderiu ao movimento estudantil. Às vésperas do golpe militar, em 1963, presidia a União Nacional dos Estudantes. Por conta disso, foi perseguido pela ditadura e, assim, forçado ao alto exílio. Viveu na Bolívia, Chile e Estados Unidos. Só voltou ao Brasil 13 anos depois, quando ingressou no antigo MDB, partido embrião do atual PMDB. Em 1982, assumiu a Secretaria de Planejamento no governo de Franco Montoro. Em 86, elegeu-se deputado federal por São Paulo e foi reeleito em 90 com a maior votação do país. Ainda no final da década de 80, ajudou a fundar o PSDB. Foi senador em 1994. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, assumiu os ministérios do Planejamento e Saúde quando implantou o conceito dos medicamentos genéricos no país. Já em 2004, elegeu-se prefeito de São Paulo. Disputou 2 vezes a presidência da República. A primeira contra Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, e a segunda contra a petista Dilma, em 2010. Atualmente, José Serra é senador da República. Olá, querido telespectador, bem-vindo para mais um Discussão Nacional. Hoje vamos entrevistar uma das mais importantes figuras da história política do país. José Serra enfrentou a ditadura militar, perseguido por uma das maiores crises institucionais da história republicana de nosso país. E agora, como senador, vivencia aquilo que muitos chamam a pior crise da história do país. Uma crise moral, uma crise econômica e uma crise política. Vamos conversar, vamos entender, vamos polemizar e vamos aprender com o nosso senador José Serra. Senador José Serra, uma honra a Assembleia Legislativa recebê-lo aqui. O senhor foi presidente da UNE, secretário de Planejamento, com a reestruturação econômica do Estado de São Paulo no governo Montoro. Depois, deputado federal, senador, ministro do Planejamento e Orçamento, ministro da Saúde, prefeito, governador, 2 vezes candidato a presidente da República. Vamos, então, recordar um pouco dessa sua vida até aqui e falar dos seus planos futuros. Em primeiro lugar, a crise pior é essa que vivemos ou aquela que o senhor enfrentou com risco pessoal na época da ditadura militar? Olha, eu vou dizer, viu, Capês, me permita chamar assim o nosso presidente da Assembleia. Eu acho a situação atual mais enrolada, por incrível que pareça. Em 64, o Brasil estava dividido. Agora, não está dividido. É 80%, 90% rejeita o governo. Entende? O presidente Goulart, ele podia sair num restaurante. Hoje, nem o Lula pode fazer isso, porque começam reclamações e tudo mais. Curiosamente, o Brasil está quase todo de um lado, que é de rejeição ao lulopetismo. É o que aconteceu, independentemente do juízo de valor que os políticos possam fazer. Agora, na época, existiu o fator militar. Hoje não existe, graças a Deus. Você sabe que no período democrático, de 1946 até 64, teve muitas tentativas de golpe, militar fazendo pronunciamento, intervenções, teve golpes no meio, enfim, antes de 64, ou seja, tinha esse fator presente, hoje não tem. Por isso é que a estabilidade se aguenta, né? Embora tenha que se procurar uma solução para isso, porque é como se o Brasil hoje não tivesse governo. O João Goulart, tinha fama de não ser um bom administrador, não era.
um grande administrador. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Perto da Dilma, ele é um Bismarck, um estadista. Você comparando... Pelo menos sabia... Ele fez um ministério em 63. Veja, não quero que pareça tão velho assim. Eu tinha 20 anos, 21. Mas ele fez um ministério que tinha o Santiago Dantas na fazenda, o Celso Furtado no planejamento. Procurava botar gente muito habilitada que conhecesse muito mais do que ele os assuntos que iam tratar. No Brasil, isso parece ter se invertido. As equipes, às vezes, são mais fracas que os chefes. Basta ver o que acontece na Prefeitura de São Paulo ou na Presidência da República. E quando os chefes não têm muita altura administrativa, então isso vira uma tragédia. Serra, comparando, sob o ponto de vista técnico-administrativo, o governo Lula e o governo Dilma, qual você acha que foi pior e qual cometeu mais erros de caráter, de gerenciamento, de gestão? Veja, não dá para comparar, porque o Lula faturou uma grande bonança externa. O que foi? Ele assumiu a presidência em 2003 e os preços dos produtos que o Brasil exporta, aço, ou melhor, ferro, minério de ferro, soja, carnes, enfim, um conjunto de matérias-primas, foram para as nuvens, com o auge da economia chinesa e também da economia indiana. Você sabe que, se você somar a Índia e a China, deve dar mais de metade da população mundial. Sim. 3 bilhões de habitantes? Sei lá, a China deve ter e meio, mais ou menos. E meio, mais ou menos, a Índia deve ter mais de 1, né? Agora, e esses preços foram para as nuvens. Você sabe que no governo do Fernando Henrique, que foram nos 8 anos anteriores, os preços das nossas exportações em relação às importações caíram 10%. Sim. No governo Lula subiram 60%. O Brasil ganhou 100 bilhões de dólares a mais no governo Lula até 2008. Não porque o Lula fosse um exportador, porque os preços eram altos. E o que o governo Lula fez? Torrou isso aí. Torrou tudo. Em consumo, em turismo externo, né? A vida fácil, entende? Torrando e não investiu, não aumentou a competitividade da economia, não fortaleceu o Brasil para o dia seguinte. Tinha uma espécie de filosofia, Capês, que nunca foi exposta desse jeito, mas eu resumiria de uma maneira compreensível. A pregação do Lula era: emagreça comendo, faz ginástica deitado, aprende inglês dormindo. Emagreça comendo. Comendo, faz ginástica deitado, aprende inglês dormindo. Perfeito. Essa é a filosofia que foi... Quem não gosta disso? Pensa bem. Você não sabe inglês, liga um negocinho na cabeça, dorme, aí aprende no dia seguinte, já sai falando, tá certo? Come para burro, emagrece, faz ginástica pesada, deitado, na folga. Entende? Foi esse período. Então não dá para comparar, porque quando a Dilma entrou, já foi na época as vacas foram ficando magras. Perfeito. Agora, não é que ela não tem responsabilidade, ela tem, porque ela foi um dos braços direitos do Lula, sobretudo no segundo governo. Então ela tem responsabilidade, foi 5 anos chefe da Casa Civil, mas ela pegou essa herança e ela não era uma pessoa muito preparada para governar e não tinha experiência também política eleitoral, não tinha muita experiência administrativa e pegou uma bomba e piorou a situação, porque quis fazer mais da mesma coisa, como se diz em espanhol, más de lo mismo, e que não deu certo. Chegou a 2014, na eleição, pregou o oposto do que viria a fazer, né? E começou o segundo governo sem uma coisa chamada crédito de confiança. Eu tive a experiência mesmo quando eu fui ministro da Saúde, por exemplo, que era considerado a maior bomba para um político ser ministro da Saúde, sobretudo alguém... Eu não sou médico, você sabe que eu não sabia, aprendi, mas depois esqueci qual é a diferença entre vírus e bactéria. Não tinha noção. O que eu fiz foi uma política boa do ponto de vista administrativo, juntando equipes e também enfrentando brigas. Agora, mas quando eu entrei, tinha um crédito de confiança. Você entende? As pessoas falavam: opa, vai chegar um não médico que é competente administrativamente. Vamos ter paciência com ele. Tá certo? Quando eu fui prefeito, a mesma coisa. A situação estava muito difícil, mas houve um crédito de confiança. Nós reestruturamos a dívida, fizemos um montão de coisas. Agora, ela começou, todo governante, quando começa, tem um crédito de confiança. Sim. Sobretudo quando a situação é difícil, que precisa ter esse crédito.
Só que ela começou sem o segundo mandato sem isso. Começou O completamente. pessoal já não acreditava mais nada. Isso é terrível. Terrível. O Fernando Henrique, no segundo governo, pegou um período difícil, porque ele teve outro problema que o Lula não teve, que foi crises em países subdesenvolvidos, chamados emergentes, etc., que criavam muita insegurança na área internacional. Foi a Rússia, foi o Sudeste Asiático, foi o México antes, foi a Argentina. Tudo isso contaminava as questões de financiamento do Brasil. O Lula não teve isso. Agora, e aí, no final de 98 para 99, ou melhor, já no começo de 99, teve desvalorização e o presidente Fernando Henrique foi perdendo popularidade naquele período. Mas, paradoxalmente, não perdeu governabilidade. Entende? No Congresso manteve a maioria, fez políticas, modéstia à parte, na saúde, que mudaram a forma do Ministério trabalhar, da saúde no Brasil. Nos anos petistas, tudo rapidamente voltando atrás. Mas conseguiu fazer a lei de responsabilidade fiscal, fez uma grande política na área da educação, mesmo num governo que o presidente não tinha a mesma popularidade de antes. A popularidade dele de antes vinha do fato de que o Brasil viveu 15 anos superinflação. Verdade. 3 dígitos, né? Uma coisa terrível. E ele conseguiu, ainda no governo Itamar, estabilizar a economia, que foi uma vitória. Sem dúvida. Grande, mas depois teve problema. Mas, enfim, o mundo é assim, a vida é assim na política. Uma hora você vai bem, outra hora você é mais apreciado, outra hora menos, as tarefas são mais difíceis. Mas, no caso da Dilma, ela não teve crédito de confiança nem capacidade para formular políticas para tirar o Brasil da crise, de modo que as pessoas possam pensar, tá bem, eu vou passar dificuldade agora, mas pelo menos tem uma luz no fundo do túnel. Perfeito. Tá certo? Coisa que não acontece. Serra, deixa eu explorar um pouquinho o professor José Serra, o economista José Serra. Deixa eu tentar analisar, em primeiro lugar, esse primeiro mandato do governo Lula, para a gente poder avaliar. Então, o Lula, quando iniciou o primeiro mandato dele, houve uma conjuntura internacional em que o preço desses produtos, que as commodities, subiu bastante, muito. A China começou a Uma importar. coisa inusitada. E houve uma entrada de, você disse, 100 bilhões de reais a mais. O Brasil ganhou, por conta disso, 100 bilhões. Muito bem. Onde ele errou, o que ele deveria, se você fosse o Lula, onde você aplicaria esses 100 bilhões de reais, infraestrutura? Claro. O que podia ter sido investindo em infraestrutura, transportes, armazenagem, portos, tá certo? Abastecimento de energia, enfim, coisas que aumentariam a produtividade da economia, diminuiriam o custo do Brasil, tá certo? Ao mesmo tempo, procurando dar competitividade para a economia brasileira, porque hoje é uma competição feroz no mundo e nós ficamos para trás. Tinha que ter enfatizado exportações, né? Mas ficou prisioneiro de uma coisa obsoleta do Mercosul. Foi levando na folga. Estrutura portuária, e supervalorizou a moeda brasileira. O que quer dizer isso? É o seguinte, o dólar ficou baratíssimo. Dólar barato, pode ser que as pessoas achem bom, mas não é bom. Dólar barato significa o seguinte, fica caro vender lá fora e o produto de fora é mais barato. Te corrói o emprego aqui e gera emprego fora. Perfeito. E o Lula foi especialista nisso, fazendo isso gratuitamente. Às vezes você sobrevaloriza a moeda porque você está estabilizando, está fazendo por algum outro motivo, mas no caso foi para consumo. Nós passamos a ser um dos países com maior exportação de turismo do mundo. Exportação de turistas para o exterior. Você sabe que uma vez eu fui a Disney com os meus netos e com a minha filha, filhos dela. E 2 pequenininhos, que aliás é uma roubada, você só deve levar para Disney criança a partir de 8, 10 anos, que possa ficar andando, porque quando a criança é pequena, anda 2 coisas, você tem que carregar no colo. Agora, mas o meu neto mais velho, que tinha 10 anos, ele já tem discernimento, já tinha. Então nós fizemos um teste, dizia o seguinte, vamos contar quantos brasileiros tem aqui. E qual era o teste? Quem me olhava, eu tenho uma cara conhecida no Brasil inteiro. Claro. Então, quem me olhava como se conhecesse, ou cumprimentasse ou não, mas olhasse, quero dizer que não teve ninguém que fizesse cara feia. Que bom. Nós contamos 30% dos turistas. 30, capês. Digamos que é uma amostragem precisa. Tudo bem. Se fosse 25, 20, vai. Puxa, você tem turismo alemão, turista alemão, japonês, tudo rico. Americano, dos próprios Estados Unidos e outros estados. Você tem turistas ricos. E o Brasil é um país relativamente pobre, exportando. Por quê? Porque é mais barato ir para Miami
na Disney do que ao Ceará numa praia, entende? Ou no Rio Grande do Norte. Estou citando estados que têm praias espetaculares, uma lagoa, enfim. Saía mais caro. Isso foi vendido à população como uma prosperidade. É aquela coisa, emagreça comendo, faz ginástica deitado, aprende inglês dormindo. Se puder, se aposenta com 30 e poucos anos, com 40. Se tiver que investir, não pensa em produção, vai para juro, que mantiveram os juros maiores do mundo. Né? Os juros da era Lula foram os maiores do mundo. Vai dizer, não, na época do Fernando Henrique foi. Foi porque precisava parar a superinflação. É diferente, entende? O Brasil já estava estabilizado. E fizeram esse jogo. E o Lula disse várias vezes, e ele tem razão, nunca a área financeira, os bancos ganharam tanto dinheiro quanto no governo dele. Ele ainda conta contando vantagem. Pois é. Bom, Serra, então houve esse acréscimo, a conjuntura favoreceu a entrada de capital e nós, segundo você diz, esbanjamos aí, aproveitamos essa bonança e esbanjamos. Torramos esse dinheiro. O Henrique Meirelles foi o presidente do Banco Central. Ele sempre foi tido como um homem competente. Eu vi críticas sua à gestão dele no Banco Central. É verdade? Você criticou? Em que sentido foi a sua crítica? Na verdade, nem foi uma entrevista, nem um discurso. Eu estava fazendo uma palestra para empresários de um setor industrial. Até perguntei para o presidente, tem jornalista aqui? Porque quando tem jornalista, você tem que falar, você está falando para o público, não é para só para os que estão lá. Sim. Ele falou não. E alguém me perguntou a respeito da gestão do Meirelles, que estava sendo falado para ser ministro da Fazenda, eu disse, olha, dos presidentes de Banco Central que eu acompanhei, é o que teve o pior desempenho, porque fez populismo cambial. Juro mais alto do mundo, inclusive quando teve a crise, estourou uma crise internacional, mas aí foi Estados Unidos, Europa, e os juros nesses países e no mundo inteiro foram para o chão. E o Meirelles não mexeu nos juros brasileiros, que já eram os maiores do mundo, aumentou a diferença com o resto do mundo. E depois fez sempre para que a diferença ficasse maior. E aí vem dinheiro para cá especulativo. Já tinha dinheiro bastante por causa dos preços das mercadorias. Ficou dólar aqui que não acabava mais. Isso jogou o preço do dólar mais para baixo, o que tirou a competitividade da indústria. E esse dinheiro não veio para investir? Você sabe que o produto industrial no Brasil ainda não voltou ao nível de 2008, Capês. Isso, em grande parte, foi o resultado da política do Banco Central. Agora, vem aqui, isso tem que ser analisado, porque, de repente, eu não tenho nada pessoal, Meirelles é uma pessoa gentil e tem habilidade política até, mas a gestão dele foi um horror no Banco Central. Isso é uma coisa que eu escrevia. Você sabe que eu sou economista, além de político. Sim, claro. Então, eu sempre escrevi artigos, eu tenho coluna em jornal, sempre escrevi avaliando. Eu estou fazendo a pergunta agora para o economista mesmo, é isso que eu estou... O primeiro Quando você falou professor, eu, de fato, minha profissão é professor. Sim. Eu estudava... Nacional e internacional. Eu estudava engenharia no Brasil. Veio o golpe militar, eu tive que sair, porque ele foi condenado a 3 anos, imagina. E você só podia voltar depois do dobro, mas coisa que você entende melhor de sistemática. Fui condenado por discursos, imagina. Quando a gente está numa ditadura, é um horror. E aí eu acabei virando para a economia, não terminei engenharia. Certo. Mas rapidamente eu fui bem, virei professor, e aí fui professor no Chile, depois nos Estados Unidos e depois no Brasil. Foi quando, então, eu voltei pouco tempo depois, relativamente, eu fui secretário do Montoro. Então comecei a minha experiência em governo, tá certo? E aí tive que me afastar da universidade. Mas a vida inteira eu fui. No Chile eu cheguei a ser professor de matemática, porque eu era bom de matemática. Aliás, eu fui fazer engenharia porque eu era bom de matemática. Mas quando eu estava na faculdade eu percebi que não era a minha vocação. Minha vocação era ficar pensando no conjunto da economia, etc., com todo o respeito que eu tenho, evidentemente, pelos engenheiros. Mas não era a minha vocação. Mas a engenharia... Mas matemática, graças a Deus, me manteve dando aula no exílio durante um bom tempo. E a engenharia te deu o raciocínio lógico, a estruturação lógica de raciocínio? Cartesiano, sem dúvida nenhuma. Até hoje você tem. Eu era bom mesmo, eu já não lembro muito, mas eu era craque de matemática, inclusive, e de física. Serra, o Lula, então, ele manteve no primeiro mandato, o segundo foi mais ou menos naquela mesma linha. Bonança internacional. Foi indo assim. E ele ficou popular, porque você tem dinheiro, vai torrando, entende? Só que você não monta... Governar não é governar para o presente só. É governar. Você tem que ser estrábico. Um olho no presente e um olho no futuro. Se você tiver os 2 olhos no presente, você põe tudo a perder mais adiante. Que é o que aconteceu. É um estrabismo cívico que o político tem que ter. Bom, aí vem a Dilma.
A impressão que a gente tem de fora é que o equívoco da Dilma foi governar pela pauta ideológica. Ela abandonou as decisões técnicas e começou a administrar com base em conceitos que hoje estão ultrapassados. Direita, esquerda, intervenção na economia, na gestão. Como é que você vê isso? Qual foi o principal erro dela para a gente estar nesse ponto? Eu não acho que isso tenha sido o fator determinante. Não estou com isso relativizando o insucesso. Eu acho que realmente foi não saber o que fazer, né? E não saber também se expressar. Tem combinação pior, você não sabe o que fazer e não sabe se expressar, né? E adotou políticas erradas. Você tinha que ter procurado saídas. Está numa situação de crise. Eu, se tivesse sido eleito em 2010, o que eu faria? Eu iria fazer uma coisa dramática para o país exportar, né? Infraestrutura, prioridade número 1, estradas, portos, como eu disse. Terceiro, arrumar o setor de petróleo para crescer, porque tinha muita importância. O que ela fez? Ficou procurando pela casca de ovo nas concessões e parcerias com a área privada, que é a maneira de investir em infraestrutura. Você sabe que na campanha de 2013 eu ficava mostrando isso. O Brasil, você pega 130 países do mundo, estava entre os 5 que menos investiam em infraestrutura, Capês. Isso no governo Lula. Entre os 5, o mais rabeirinho no mundo de investir em infraestrutura. Como é que você vai sustentar o desenvolvimento? Eu dizia isso em 2010, dizia, o Brasil vai bater com a cara na parede, porque não tem investimento. Infelizmente aconteceu. Em vez de arrumar a Petrobras, continuaram os projetos megalomaníacos, além da lambança. Mas eu vou dizer, a lambança é lamentável. Mas a lambança explica uma parte pequena do rombo da Petrobras. Só segurando preços dos derivados de petróleo e começando refinaria mal feita em 4 lugares do Brasil, né, a Petrobras perdeu 140 bilhões. Precisaria atualizar por inflação, vai ser uns 180 bilhões que a Petrobras perdeu. Isso arruinou a empresa. Perfeito. A Petrobras, que era uma coisa tão importante. Tudo pode ser consertado, mas isso você tinha que ter a graça na vida pública, é você antecipar os problemas. Você tem que ir adiante dos acontecimentos, não por trás dos acontecimentos. Quando você vai por trás, as coisas dão errado. Porque na hora de corrigir, você não consegue. Você tem que antecipar, tem que conhecer, tem que pensar, tem que entender qual é o movimento das coisas. Esse é o grande problema do PT em geral e dos dois, tanto do Lula quanto da Dilma. Você torrar o momento presente é uma moleza, né? Você sabe, Sérgio, eu cheguei a entrar com uma ação popular para pedir na justiça que a Petrobras mostrasse quais são os critérios de reajuste dos preços de combustíveis. Infelizmente não consegui eliminar isso antes de estourar toda essa crise, há uns 3 anos atrás. Mas agora, analisando esses 3 anos e 3 mandatos em 1 ano que o PT está no governo federal, o que poderia ter sido feito em termos de parcerias público-privadas para as rodovias federais, microvias? Por exemplo, o que nós fizemos em São Paulo. E por que não foi feito? Em São Paulo, você sabe disso. Sim. Eu encontrei um trecho do Rodoanel feito, o Oeste, feito na época, começado na época do Covas. E o Alckmin manteve, não me lembro exatamente da data, inaugurou-se o trecho Oeste. Aí, o que eu fiz chegando no governo? Fiz concessão do trecho Oeste para a área privada, tendo pedágio baixo. Com esse dinheiro, porque nós cobramos a concessão, que foi uma inovação, cobrar à vista, porque antes era a prazo, nós fizemos o trecho sul, em boa medida. E depois que fizemos o trecho leste, que não existe, eu já fiz o leilão da concessão, junto com o do sul. 2 trechos com concessão. Eu lembro. O dinheiro que o governo recebeu, ou melhor, o dinheiro que deveria receber, foi empregado pela empresa que ganhou em fazer o trecho leste. O trecho leste o Alckmin inaugurou há pouco. Saiu 0 para o governo de custo. 4,5 bi, não gastou 1 centavo. Certo. Tá certo? Então, nós no Estado, eu estou me referindo à minha gestão, foi feito antes, foi feito depois também, pelo Covas, pelo Alckmin, mas porque eu tenho os números mais precisos. Só de estradas, nós arrecadamos 14 bilhões. Tá certo?
8,5 em obras futuras, você vai na Dom Pedro. A Dom Pedro está sendo permanentemente ampliada, melhorada, se é que já não acabou isso, mas teve muito investimento. Agora, e por outro lado, recebendo 5,5 bi, que nós fizemos o que com isso? Com 8,5 dá 14. O que nós fizemos? Investir em vicinais para o estado inteiro, estradas que você... E sem gastar o dinheiro dos impostos para fazer isso. Sem gastar. Então, imagina o que podia ter feito em escala nacional. Você vai para Santa Catarina, você me disse que vai para Santa Catarina, ou esteve lá, tem 2 rodovias, chaves cruciais para o estado, que não estavam duplicadas. Você imaginou? Realmente. Isso em São Paulo parece até brincadeira, porque é tudo duplicado que é importante aqui, né? Mas isso estrangula lá. E lá, São Paulo é o único estado cujas principais estradas são estaduais. Nos outros estados é tudo federal, a grande maioria. Você já imaginou o que teria dado para fazer? São Paulo tem 19 das 20 melhores rodovias do país. São aqui. Olha, o pessoal reclama de pedágio. Outro dia eu vim de Bauru até São Paulo de carro e você tem que parar muito, isso, aquilo, você até reclama e tal, mas é uma boa estrada. Você me perdoa, entrevistado é você, mas o pedágio é a coisa mais democrática. Quem usa a estrada, paga. É mais democrático que o imposto, que cobra de quem não usa. Exatamente. Agora, um bom argumento esse. O partido do Lula, o presidente Lula, criticou muito essa política de pedágios e de privatização. Teria ficado Lula refém desse discurso e não pôde implementar essa solução? Em parte é falta de preparo. Sabe o que acontece? E não quero que nosso bate-papo aqui vira como se eu tivesse só a fim de pegar no pé do PT, mas são coisas engraçadas. Além daquela lei do mínimo esforço, né, do que eu falei aqui que você achou graça, tem outra lei que é a seguinte: você não vai ao governo para governar, você vai ao governo para aprender. Como se fosse um supletivo, ou um curso de graduação, você entende? Certo. Você chega lá, não sabe fazer, não faz. Não sei se você entende. Perfeito. Não faz. Você precisa saber fazer. Governo é uma coisa meio trivial. Tem que começar no primeiro dia. Eu me lembro, por exemplo, do governo Montoro. O Montoro era muito favorito em São Paulo. Eu queria me candidatar a deputado federal. Certo. Já tinha tentado em 78, mas a justiça, não tinha direitos políticos, não pude. E em 82 eu ia me candidatar. O Montoro chegou para mim e falou: não, me ajuda a preparar o governo porque a situação vai estar muito difícil. Não quero que você se candidate. Então eu fiquei 1 ano preparando, fuçando tudo. Era governo do Maluf, depois do Marim, que o Maluf saiu para ser candidato a deputado. E aí eu, inclusive, fiz contato com gente do governo, na moita, né, para saber como é que estava isso, como é que estava aquilo, etc. Quando nós chegamos, tomamos posse, que na época era 15 de março, Capelli já tinha tudo pronto. Sabia a situação de cada área, todos os decretos, leis, tudo preparado. Em 1 semana já mudou tudo. Por quê? Porque você preparou antes. Certo, claro. Você entende? Quando o Fernando Henrique ganhou a eleição para presidente, no dia 1º de janeiro, nós tínhamos tudo preparado. Você entende? Entra aí o raciocínio lógico do engenheiro. Hein? O raciocínio lógico do engenheiro. Lógico. Não, é que você tem que aprender, você tem que ter humildade para aprender. E tem que ter, além do mais, curiosidade. Eu sou, essencialmente, uma pessoa curiosa também. Eu tenho paixão por aprender algo que eu não sei. Se eu encontro alguém no avião que eu não conheço e fica puxando conversa, aí eu pergunto o que faz e aprendo tudo sobre o que ela faz. Você entende? Acumulando. Porque se aprende. É uma maneira até de entreter, né? Mas eu não estou falando exatamente a meu respeito. Estou dizendo como filosofia de governo. Você tem que ter gente preparada. Tá certo? E o PT, em geral, não tem gente preparada. Então você vai dizer, mas a explicação é essa, falta de preparo. Tem um peso grande. Agora, você estava falando inibição de fazer parcerias, concessões, etc. Tem um pouco de discurso e um pouco de incapacidade. Porque não é só querer fazer, tem que saber fazer. Saber fazer. É complexo. Você entende? E você precisa se cercar, pelo menos é o que eu sempre fiz. Cerca de gente boa, que sabe mais do que você. Eu tenho uma fama, eu acho que até passou, e muito injusta, porque eu sou centralizador. Eu não sou centralizador. Não. O pessoal dizia, não, o Serra, se ele é governador, ele vai mandar na Secretaria da Fazenda. Se ele for presidente, ele vai ser o ministro da Fazenda dele. De jeito nenhum. Eu sei alocar, utilizar meu tempo de forma ótima. Isso seria ineficiente. Você tem que pôr gente competente, sabida.
E aí, onde vai mal, você entra. Eu me lembro que era ministro da Saúde, nós implantávamos os genéricos. Demoravam muito para aprovar. E eu estava insatisfeito com isso. Aí um dia chamei todo o pessoal da Anvisa, que eu mesmo tinha criado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e falei, olha, eu quero agora uma reconstituição de passo por passo. Desde que o medicamento entra, até os testes, os exames, porque tem que autorizar. E nós encurtamos, dividiu por 3. Aí eu tive que me meter no meio, porque... Mas isso é um caso... Saber delegar e estabelecer metas. Em geral, você deixa o pessoal fazer. Quando não funciona, você vai lá e mete o bico. Certo. Tá certo? Agora, quando você não sabe o que fazer, é uma tragédia. Agora, Serra, vamos comparar aqui os passos do Brasil com outro gigante territorial, mas que foi muito mais longe do que nós, os Estados Unidos. Lá na segunda metade do século XIX, começou aquela corrente dos pragmatistas americanos. Depois veio a teoria da eficiência, o taylorismo, cobrando cada vez mais, o americano prático, fazendo, experimentando. E a impressão que eu tenho é que no Brasil nós nos perdemos em debates intermináveis. A gente leva 10 anos debatendo o que não precisa ser debatido para no 11º ano fazer o que tinha que ter sido feito no primeiro ano. Você mesmo usou uma expressão dizendo que muitas vezes, em determinados governos, você se referiu ao governo da Dilma, a menor distância entre 2 pontos não é uma reta, é uma espiral. É uma espiral. São o nosso Euclides. Pré-euclidiana, né? Você tem um filósofo grego, matemático, Euclides, 2000 anos antes de Cristo. Ele criou a geometria. A geometria que nós conhecemos, que ensina na escola, a geometria euclidiana. E lá estava claro que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. E a Dilma nunca aceitou isso, nem o PT. Sempre tem que ser... Tudo é tortuoso, entendeu? Se você puder transformar uma facilidade em dificuldade, uma solução em problema, nunca deixe de fazê-lo. Então, essa é outra lei de funcionamento, que é incrível, parece uma coisa masoquista, mas é assim. É que o grande problema, e eu queria te perguntar, como fazer para sairmos dessa equação, usando uma expressão popular, dessa sinuca de bico, é que é gostoso... Você jogou sinuca, não? Já. Porque eu já joguei bastante. Sinuca de bico, nunca soube sair. Olha, mas como é que nós faríamos para, por exemplo, sair da seguinte situação? Nós estamos... o político que faz sucesso é o político que promete, que cria direitos. É gostoso você dar direitos, você dar aumento, você dar benefícios, usar frases politicamente corretas, criar programas sedutores, ainda que isso venha quebrar as finanças. E muitas vezes as pessoas não percebem. E você vai perceber que o fogo queima quando você está em osso ardente já. Como é que se faz para quebrar esta equação, para sair do politicamente correto, daquilo que é demagógico, que é o conveniente a curto prazo? E o político ter que falar a verdade, ser antipático e ter que mostrar qual é o caminho correto e mesmo assim ter sucesso. Porque o John Kennedy dizia no início dos anos 60, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. O que eu noto é que nós temos a tendência de esperar sempre o Estado, a expressão do Gaudencio Torquato, como uma vaca em que você vai botar a boca e mamar naquela teta. Como sair dessa sinuca de bico ou dessa situação difícil? Mas eu acho que você tem que ter também preparo político para isso. Porque ninguém vai ficar fazendo discurso só de masoquista, entende? De isso. Você tem que saber fazer. Por exemplo, levar o legislativo. Se você trabalhar bem com o legislativo, você consegue aprovar as coisas sem um custo alto. Você tem que tratar todos os deputados, oposição ou que apoia o governo da mesma maneira, porque você não exacerba tanto a oposição. Você tem que dar ao deputado, ao senador, o faturamento político das coisas que você faz na sua região, no seu estado. Eu vou dar um exemplo. Eu era ministro da Saúde, nós pegamos um dinheiro do Fundo da Pobreza para investir nos municípios mais carentes do Brasil na área de saneamento, pelo chamado Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Nós fizemos isso dentro do Ministério. Não perguntou para ninguém, não pediu para nenhum governador, senador, deputado indicar os municípios, porque senão aí ia pesar na política. Nós queríamos os mais pobres. Uma vez definido tudo, o que eu fiz? Anunciei? Não. Chamei senadores, deputados, governadores e falei, vão lá anunciar que vocês pediram essas obras e que o governo vai atender.
Você percebe, para o sujeito, você sabe disso, Claro. você é o presidente da É Assembleia. gesto. Né? Tá certo? O que o deputado mais quer na vida? Se reeleger. Quando toma posse, o deputado já pensa na reeleição. Eu me lembro, eu fui eleito deputado em eleição de 86 para assumir em 87. Foi meu primeiro mandato. Ulisses Guimarães era presidente da Constituinte e da Câmara. Ele me perguntou, veterano, né? Ele tinha sido deputado nos anos 50, imagina. E ele me perguntou, depois de um tempo, como é, professor? Como é que está achando aqui? Eu falei, olha, Ulisses, o que eu estou espantado é com a obsessão pela reeleição. Porque no dia da posse, os deputados que tomaram posse já estavam preocupados dali 4 anos. E eu disse, eles têm, eu falei para o Ulisses, olha, tem 5 coisas sagradas na Câmara, que é mulher, município, criancinha, Jesus Cristo e município. E mulher, município, Jesus Cristo, velhinho e criancinha. São 5 bandeiras. Você já viu aqui na Assembleia algum deputado ir para a tribuna e macular um pelinho que fosse de qualquer... Não. São as coisas Ninguém sagradas. mexe com esse setor, isso é Tá verdade. certo? O Aí eu município- disse, mas tem um 6º ponto que é anterior e superior aos outros, que é reeleição. Que o deputado quer se reeleger. Acima de qualquer criancinha, velhinho, município, Jesus Cristo, mulher, entende? Então, você tem que compreender isso e saber fazer. Eu nunca aceitei política de loteamento. Você pega o governo e loteia, mas em compensação você tem que saber trabalhar, fazer parceria, entende? Eu estou te dizendo tudo isso porque isso ajuda, inclusive no momento da austeridade, no momento que você está numa situação apertada. Entende? Tem que ter sabedoria para lidar com a Claro, situação. você tem que inteligência saber emocional. levar isso. Boa parte do desastre do governo Dilma político provém de não saber levar. Resultado, fazem um loteamento exacerbado e não tem fim. Não tem fim. Cada votação precisa de novo conquistar a maioria em troca de empregos, favores, isso e aquilo. Isso é um desastre do ponto de vista administrativo. Outra coisa é saber ter rumo e você mostrar para as pessoas que pode ter essa dificuldade, mas você vai ter um bônus posterior. Mas passar convicção nisso. E você tem que ter biografia e tem que ter também demonstrado que você sabe fazer isso. Tá certo? Na vida pública. Isso aumenta a tua credibilidade. E são 119 mil cargos em Agora, comissão no governo federal. os Estados Unidos, sabe qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos em matéria de desenvolvimento, que eu cheguei à conclusão? Foi o século XIX. Porque do final do século XIX a 1980, o Brasil e os Estados Unidos cresceram num ritmo parecido. O Brasil até mais rápido. Por incrível que pareça. Mas nós crescemos, na época do colônia e do império, muito pouco. Certo. Os Estados Unidos tiveram colonização inglesa, holandesa, e o pessoal que foi para lá levava o capitalismo nos ossos, como disse um autor. E no Brasil foi colonização ibérica, que não tinha indústria, não tinha ainda o mesmo espírito empresarial. Agora, nós lideramos o mundo em matéria de crescimento até 1980. Desde então, não crescemos mais, na média. Por causa da superinflação, depois do tratamento da superinflação, por causa disso, daquilo. Isso é o que mais me angustia. Se você pegar os últimos 30 anos, o crescimento do Brasil foi, eu diria para você, 4 vezes menor do que nos 30 anos anteriores, de 1950 a 1980. Certo. Então agora vamos falar um pouquinho de FHC. Qual foi o milagre do Plano Real? Por que o plano cruzado do Dilson Funaro não funcionou? O plano Bresser não funcionou? O plano Verão não funcionou? Por que existia sempre inflação no Brasil? De Inflação 1979, de 79 em diante, a década de 80 foi uma década inflacionária. Quando veio o RV e o Plano Real, eu confesso que eu disse, planos como esse, promessas como essa, eu já vi muitas, não vai resolver. Por que resolveu? Qual foi o milagre do Plano Real? O Plano Real foi como um besouro que voa. Você sabe que não tem explicação aerodinâmica para o besouro voar. Certo. Teoricamente, o besouro não podia voar. Perfeito. E ele voa. Né? Havia muita gente... Eu mesmo tinha enorme preocupação. Eu ajudei no formular Plano Real, etc., nas etapas iniciais. Porque, em 94, eu era líder do PSDB na Câmara. Eu não era do governo do Itamar, porque era o governo do Itamar. Fernando Henrique era ministro da Fazenda. E em 94 eu estava em campanha. E eu tinha receio de não dar certo. Membros da equipe também tinham. Não tinha por que dar certo, nunca deu? Agora, Tinha dado tem um antes fator econômico, eu diria que para você tem 3 fatores. Um econômico, que era mais fácil obter dólares, financiamento externo.
nos fracassos anteriores havia um aperto externo muito grande. Certo. Naquele 94 era mais fácil. Perfeito. Isso foi muito importante, porque nos outros casos criou pontos de estrangulamento. Não tínhamos reservas, né? Não tínhamos reservas. No caso do Cruzado, na época do Sarney, o Brasil já estava falido praticamente, né? Já pegou o Brasil em situação cambial muito difícil. Foi a razão também pela qual fracassou o Plano Austral na Argentina, que vem dos anos 80. Uhum. Agora, eu tive em Israel. Nessa época, Israel tinha dado certo. Programa de congelamento, tal. Por quê? Porque tinha muito dinheiro de fora também. Perfeito. Né? Um país menor, tal. Agora, essa é uma explicação econômica. Outro fator decisivo foi, quer dizer, além da questão externa, né? Foi o fato de que aprendeu-se muito com os fracassos anteriores. Isso é importante. O fracasso, ele tem dupla face. Se você for inteligente, se você for burrinho, o fracasso é só o lado da diversidade. Se você for inteligente, tem a diversidade e tem o aprendizado. E se aprendeu muito no período. Então, esse foi um segundo fator importante. Terceiro, foi a sorte. As circunstâncias, aquilo que o Machado de Assis chama o inesperado. O Machado de Assis dizia, para mim o maior escritor brasileiro, né? Sim, concordo. O Machado de Assis dizia, nós temos que sempre, pode-se dizer de uma maneira chula, puxar o saco do inesperado, agradá-lo, tudo, porque ele tem assento na Assembleia dos Acontecimentos. E tem voto decisivo. O inesperado nos ajudou. Nós demos chance ao acaso. Ao acaso. Você tem que dar chance. A vida é feita de excentricidades. A história é feita de excentricidades. Quando eu olho até minha vida, puxa, alguma vez você acha que eu tinha sonhado que iria, com 20 anos, estar perseguido pelos militares, ser exilado, virar outra coisa. Entende? A minha vida virou de cabeça para baixo. Se você pega minhas origens, tudo, você ia achar tudo implausível. Aconteceu. Acho até, não soube aproveitar tudo, mas que eu aproveitei muito disso, porque eu transformei o que era um fator adverso numa vantagem, porque no exterior eu me preparei. Vou ser, pode parecer pretensioso, mas eu disse para mim, vou ser o político brasileiro, porque eu queria ser político, mais preparado da minha geração. E eu me esforcei nessa direção, estudei muito, aprendi muito. Ou seja, você conseguiu aproveitar o acaso, a excentricidade, para tirar uma vantagem, né? Isso na vida pública acontece também. Aproveitou-se aquela situação e saiu e deu certo. Bom, foi incrível. O Fernando Henrique Cardoso, que é a figura maiúscula da nossa política, disse: o Serra é mais preparado até que eu. Considero o Serra o mais preparado de todos os políticos, administradores. E disse isso com muita espontaneidade. Legal. Então, quer dizer, as reservas cambiais e a sequência dos acontecimentos, conjuntura acabou fazendo funcionar. E hoje nós temos mais tempo sem inflação alta do que tivemos de inflação alta. Os meus filhos só conheciam superinflação no Brasil. Sim. Só conheciam superinflação, porque nós morávamos nos Estados Unidos, meu último período de exílio. Eu vim primeiro e eles vieram depois. Nem falavam português, porque está no exterior, vai na escola e tal. E eles chegaram, um ano, em 79, teve uma inflação já de 50, em 80, 100. Eles nunca tinham vivido um período de estabilidade relativa. Hoje, uma inflação de 10% é alta ao ano. Na época, você tinha ao mês 15, 20. E você não tem a dúvida. A superinflação é o principal fator de prejuízo para as classes mais pobres e para os trabalhadores. Hoje, uma inflação de 10% ao ano incomoda. Imagina 100, 200%. Serra, dominou a inflação. O Plano Real estabilizou a economia, dominou a inflação. Né? A criação das agências reguladoras, o conceito de responsabilidade fiscal da administração, as privatizações, dando fôlego para a economia. Por exemplo, na telefonia. Na telefonia que se ficava 4 dias para pegar uma linha telefônica. Você sabe, quando eu voltei ao Brasil, ainda não tinha tido anistia. E foi em 77, que eu fiquei 2 meses. E fui chamado para interrogar. Voltei achando que ia ser preso no aeroporto, né? Mas não fui. Mas depois fui chamado, isso e aquilo. Eu tive que ficar na casa de parentes e não dos meus pais, porque meus pais não tinham telefone. Telefone é um negócio caríssimo. Você não chega a lembrar disso? Você põe a cadeira de campanha na fila?
Você colocava a cadeira de campanha na fila, ficava 2 noites acordado para pegar um formulário, preencher e comprar uma linha telefônica. Que custava uma nota, se declarava no imposto de renda. Né? Na verdade, a privatização ajudou, mas aí também veio muito cacete em cima da privatização. Só que o PT ganhou a eleição e não estatizou, ficou faturando o fato de que agora todo mundo tem telefone e o número de celulares em mãos do público é maior do que a população economicamente ativa. Tá certo? São coisas que nunca foram devidamente valorizadas, por incrível que pareça. O que se demonstrou é que a estatização e não a privatização é que leva à apropriação do público pelo privado e à corrupção. Agora, a minha pergunta é a seguinte: com tudo isso, Fernando Henrique Cardoso é reeleito no primeiro turno e vai para o segundo mandato. O que houve no segundo mandato? Falha de comunicação? O PSDB não soube se comunicar com a população? Por que não conseguiu reeleger? Choque externo para a economia, né, que pegou a moeda e forçou uma desvalorização muito real, muito forte, que acabou redundando em inflação. Naquele ano deve ter sido 10%, 12% ao ano, né, até colocar num rumo, etc. Tal. E isso trouxe desgaste. Né? Isso trouxe desgaste. Foi o fator econômico, digamos, né, que teve presente. Mas eu quero insistir numa coisa, é um governo que não perdeu o rumo. Faz parte da política você ter governo na mão, e bem e mal, e bem e mal. Mas o que não faz parte, ou faz pouco parte, é que o governo perca inteiramente seu crédito. Ele nunca perdeu o crédito. Sim. Tanto que a ação, eu entrei no Ministério da Saúde em abril de 98, a eleição foi no final de 98. E eu fiquei mais 3 anos e tanto mais. Mudou, no final, a avaliação da saúde, 60% da população apoiava. Não é incrível? Isso da saúde, que é onde mais reclamam. Achava que o Brasil estava no rumo. Eu fiz isso, mas foi com a cobertura do Fernando Henrique, que era o presidente. Eu sempre digo, quem está fazendo isso não sou eu, é ele. Porque ele é meu chefe. Ele nomeou, ele dá cobertura. Tá certo? Você sempre tem que dar o dividendo para quem corresponde. Na educação, ou seja, o país avançou, por incrível que pareça. Sem dúvida. E na eleição, eu não fui tão mal para ser candidato Não, do governo. Turno, eu fui para o segundo turno e tive perto de 40%. Estou convencido de que Agora, vamos voltar àquela o pergunta. Brasil teria tido então. outro rumo dessa parte. Vamos voltar àquela pergunta. Você foi vítima de um adversário que tinha um discurso sedutor do politicamente correto e dos direitos, mesmo que a economia não desse conta, e você apresentando um plano administrativo coerente de trabalho, ou seja, você apresentou a realidade e perdeu para o sonho que não se concretizou? É possível. Agora, você sabe que nas pesquisas que a gente fazia durante a campanha, pesquisa qualitativa, que tem grupos, né? Você reúne no Brasil inteiro, grupos em cada lugar e tal, e vai conversando com as pessoas para saber, né, o que estão pensando e tal. E a maioria dizia, o Serra, ele é muito bom, mas ele tem que continuar no Ministério da Saúde. Sim. Queria que eu ficasse na saúde. É sobre isso que eu queria perguntar para você. Por isso a rejeição não era alta, entendeu? Não. Por causa disso. Você que teve muita gente não, os maiores avanços no tratamento, prevenção da AIDS. Foi considerada a melhor política do mundo. Você incluiu a hepatite C na cobertura do SUS, que pouca gente fala disso. É verdade. E a sua batalha dos genéricos. Eu queria que você... Eu lembro conversando com a Mônica Serra, ela dizia que você sofreu muita ameaça naquela época. Como é que foi essa sua luta? Quais as grandes dificuldades que você enfrentou para essas 3 bandeiras importantes e decisivas da sua gestão? Olha, Capês, não é para me gabar, mas teve várias outras coisas. Teve essas que chamaram mais atenção. Por exemplo, transplantes. Nós levamos o Brasil, transplante de órgão, a ser o segundo do mundo. Eu me meti naquilo para organizar transplantes. Porque, sobretudo, você precisa ter captação de órgãos, que é muito difícil. O que eu bolei na época? Vamos remunerar melhor os órgãos para transplante. Você pega uma Santa Casa do interior, que a pessoa morre, e ninguém tem interesse de pegar o órgão. Porque falando com a família, tal, você consegue. Por quê? Porque também não tinha incentivo. E nós passamos a pagar bem. Insignificante do ponto de vista do custo total, porque a cirurgia é mais cara que existe. Na época era 60, 70 mil reais, o SUS bancava. Agora,
nós montamos sistema de transplantes. Inclusive, uma coisa que está funcionando até hoje. Você tem um problema no Mato Grosso para um transplante de coração, às vezes você leva o coração de São Paulo para lá, a companheira leva de graça e tem prioridade. Nós montamos esse sistema. Mas, enfim, isso é uma questão de detalhe. Agora, você no governo tem que estar disposto sempre a enfrentar interesses, coisa que o PT não faz. Falam muito, marca posição e não fazem enfrentar interesses. Nós enfrentamos interesses. Enfrentei interesse de laboratórios resistentes a fabricar genéricos, porque no genérico você não tem a marca. Não tendo a marca, tendo o nome científico, o consumidor não se sente preso ao medicamento. Você entende? Acaba saindo mais barato, porque a marca gera lealdade e gera aumento de preço. Perfeito. Isso eu sabia como economista, digamos. Mas, então, o genérico tinha essa importância. Segundo, o padrão de qualidade de medicamento saltou, porque as exigências para ser aceito genérico eram muito mais impactantes. Né? Melhorou a qualidade, aumentou a concorrência. E teve gente descontente. Enfrentamos, de várias maneiras. Eu cheguei aí à Índia para atrair laboratório indiano, porque os indianos têm uma indústria competitiva de medicamentos, por incrível que pareça, para o Brasil, porque as que estavam aqui não queriam fazer. E deu certo. Fizemos várias coisas nisso. AIDS envolvia a questão de patentes de medicamentos. Nós enfrentamos, inclusive ganhamos na Organização Mundial do Comércio contra uma posição dos Estados Unidos. Fizemos um trabalho, anúncio no New York Times, anúncio no Financial Times, mobilização de ONGs no mundo inteiro. Ganhamos a batalha. Cigarro. Enfrentamos o cigarro, porque é a principal causa de doenças. Bom, a nossa lei aqui, uma das mais importantes Isso eu fiz como governador. Exatamente. Que não podia fumar em lugar fechado. Mas eu fiz antes no Ministério, 7 anos antes, mais ou menos, proibição da propaganda, que é enganosa, porque cigarro diz que aumenta a virilidade, na verdade causa impotência, aumenta a beleza, mas causa feiura, que dá mais saúde e, na verdade, mata as pessoas. Enfrentamos a parada, pusemos foto no maço de cigarro. Você sabe que isso quebrou a perna do consumo de cigarro no Brasil. Sobretudo jovem, porque o que a indústria do cigarro faz é seduzir o jovem. Porque aquele que já fuma tem dificuldade de largar. Imagem do Humphrey Bogart Você sabe que fumando, 85% dos fumantes no Brasil, pesquisa que eu vi, querem largar e não conseguem. Perfeito. Né? E mal sabe que o Humphrey Bogart morreu por causa do cigarro. Exatamente. Trouxemos o irmão do cowboy do Marlboro. Ele veio aqui, deu entrevista dizendo que o irmão morreu por causa de câncer no pulmão por causa do cigarro. Exatamente. Né? É minha implicância com a questão de drogas, que tem muito debate sobre drogas, maconha, isso e aquilo. Libera, não libera, faz isso, faz aquilo. Mas não se faz uma coisa que era essencial, que é mostrar o mal que elas causam. Você podia estar fazendo campanha mostrando isso. Você entende? Que é o que você fez para o cigarro. Depois, a medida aqui, você era deputado e apoiou a medida. Isso. Nós fizemos a proibição de fumar em lugar fechado, público, né? Bar, restaurante, aeroporto, seja lá o que for. Eu me lembro na época que alguns governadores próximos a mim, de outros estados, vieram aqui, quando vinha aqui, disseram, não faça isso, porque vão perder apoio político, isso e aquilo. Dali 3 meses eles tiveram que adotar, porque pegou e a população foi a favor, não foi? Então, agora, contrariou o interesse. Contrariou o interesse. Eu me lembro que me visitou o presidente da maior fábrica de cigarro do Brasil. Eu falei para ele, escuta, se o teu filho chegar para você, o teu filho de 14 anos, fala, papai, eu devo fumar? Você responde o quê? Fala, bom, eu vou dizer que não. Eu falei, e os filhos o teu filho você não deixa. E você quer que os filhos dos outros fumem? Entende? Certo. Agora, política, o governo, você tem que enfrentar interesse. Não é um frufru o tempo inteiro. Não é tudo que é É prioritário. governar para a maioria e não para setores. Quando você diz que 100% das coisas são prioritárias, nenhuma é. Perfeito. Você tem que ter prioridade, batalhar por elas e não enfrentar os interesses que vêm em troca. Certo. Eu queria te perguntar também, nós estamos aí chegando no final do programa e tanta coisa interessante, que para você precisa de 3 programas, não basta um. Eu queria então... Não tem problema. Vamos fazer Semana outros. que vem eu Vamos volto, fazer volto, outros. volto. Fazemos. Eu queria te perguntar um pouco da tua atuação como senador. Eu lembro que nós nos encontramos, você esteve muito gentilmente em casa, e você ainda não tinha tomado posse como senador. Você estava já reunido fazendo um monte de projeto. Escuta, é verdade que você apresentou 19 projetos e já aprovou 9 lá no Senado? Que história é essa? Porque entra projetos de lei,
entre resoluções ou emendas que são praticamente iguais à lei. Entende? Sim, mas tem senador que fica 24 anos não aprova nenhum. Você já aprovou 9? Não, o pessoal trabalha bastante, eu não vou diminuir o trabalho que é feito. Mas realmente minha produtividade foi muito alta. Mas porque eu trabalho. Você sabe que não é só ter ideia, tem que carregar piano. Em Brasília, teve a votação, nós derrubamos um veto da Dilma a uma emenda de minha autoria, que era originalmente um projeto de lei, mas como todo mundo no Senado achou que era muito importante, enfiaram num outro projeto como emenda para tramitar mais depressa. E aí era questão de depósito judiciário, mas a Dilma fez um veto que tirava o prazo, né? E é uma coisa muito importante para estados e municípios. Nós derrubamos o veto. Mas eu fui catar gente para votar, aí o plenário é o da Câmara, quando é Congresso. Eu fui pegar gente que estava no bar, no banheiro. Não sei se você entende. Não, você fica em cima. Não, você é chato. Você fica em cima da pessoa. Você... Que tem um projeto meu, porque tem que passar por uma comissão. Eu ligo para os parlamentares. Não. Eu ofereço para os meus assessores. No bom sentido, que eles falam assim, o Serra é chato, ele fica em cima até... Você tem que dar batalha. Se você não batalha, não ganha. Certo. Você não pode também contar só com o imprevisto. Você deve agradar o imprevisto para que ele vote do teu lado, para que fique do teu lado. Mas você tem que ter o trabalho também. Ou seja, tem um grande pragmatista que dominou a primeira metade do século XX, americano, John Dewey, que dizia: nós precisamos identificar a situação. Ele não chama de problema, ele chama de situação. Definir a estratégia e experimentar. Não deu certo, vai de novo. Não deu certo, vai... Foi a tua receita para você fazer sucesso na política? Eu faço isso. Eu não li esse autor. Mas, digamos assim, eu negocio. No bom sentido. Você faz um projeto, tem resistência aqui, acolá, vai lá e negocia. Conversa. Por exemplo, para derrubar esse veto da Dilma, eu convenci o pessoal do PT na votação, a turma da Câmara. Porque quando é Congresso, você junta a Câmara e Senado. No plenário da Câmara, porque é maior. A Câmara vota primeiro e segundo vota o Senado. Eu fui lá no meio, argumentando que não era um projeto contra o governo nem a favor. É um projeto a favor do país. Ou seja, você fica insistindo. E também tem que negociar naquilo que não é essencial. Porque às vezes por uma vaidade, às vezes porque você não é dono da verdade. Tá certo? Você pode melhorar um projeto determinado. Né? E você tem que fazer isso também. Tem que ter humildade em política. Você tem que ter altivez na derrota e humildade na vitória. Quando você está certo, você tem que ser mais humilde até do que quando você está errado. Bom, eu não tenho a experiência que você tem, mas eu costumo brincar que na política a humildade faz parte do business. Se não tiver humildade, você não vai, claro, você não vai adiante. Tem que ser autêntica. Exato. Não é só representação. Não dissimulada. Serra, falei tanto da lógica, da ordenação de raciocínio, da sua cabeça de engenheiro. Só que eu comecei essa entrevista do final e não do começo. Então vou terminá-la pelo começo. Como foi seu autoexílio? Você colocou a cara, se expôs num período extremamente perigoso da ditadura militar. Você teve medo? Como foi a sua saída do Brasil? Como foi a sua ida? Como estava o seu coração, o seu sentimento no dia que você embarcou? Teve 2 episódios de exílio, porque eu fui exilado do Brasil e fui exilado do Chile. No Chile também teve um golpe militar. Sim, e mais violento que no Brasil. E para mim foi pior. Aqui no Brasil, eu estava no Rio. E tinha gente que queria me pegar, militares, alguns setores na época. Eu não conheço o Rio, eu morava lá, mas, sabe, é uma cidade grande, eu não sabia direito para onde ir, foi uma situação muito angustiante. Depois de um par de semanas, nós entramos numa embaixada, pedimos asilo político para ir para o exterior, da Bolívia. Eles deram salvo-conduto para todo mundo logo, e para mim não dava. Eu fiquei 3 meses lá esperando. Diziam que não iam me dar nunca, certo? Que eu ia ter que morar nessa embaixada, como às vezes acontece em alguns países. Mas no final deram, aí eu fui para a Bolívia. Da Bolívia, eu fui para a França, ganhei uma bolsa. Né? Graças a isso eu consegui visto. Eu não tinha passaporte, era um papel boliviano. Na França, eu comecei a estudar economia já, num instituto bom, dos padres dominicanos. E aí voltei ao Brasil clandestino. Isso é que foi o maior perigo. Com 23 anos, vim para cá clandestino. E fiquei aqui alguns meses, até que foi todo mundo preso. A ideia era voltar para participar da resistência à ditadura. Se eu fosse preso, eu ia ficar enjaulado
Talvez anos. pudesse ser até morto. Aí, como foi todo mundo preso, num encontro ao qual eu não compareci, eu queria ter ido, mas não me deixaram, eu saí de novo. Aí eu fui para o Chile. Saí clandestino, mas fui para o Chile, onde eu acelerei meus estudos e tudo mais. Quando veio o golpe no Chile, eu era funcionário internacional, tinha imunidade diplomática, mas foram me prender. E depois disseram que se enganaram, mas não me pegaram. E o fato é o seguinte, quando eu fui sair do Chile, estava com um filho meu que era bebê, tinha nascido 2 meses antes, e minha filha pequena, e a Mônica, minha mulher, e eu fui preso no aeroporto. E aí fui para o Estádio Nacional, onde foi um lugar de carnificina. Só que a gente ainda não sabia. Se soube depois que era assim. Sabia que as pessoas iam sair dali e ser mortas. Não foi todo mundo, mas muita gente foi morta. Eu assisti o filme Missing. E aí eu fiquei batalhando lá. Falei, não, eu não posso ser preso. Eu quis falar com o comandante do campo, isso, aquilo. Fiquei armando. E um militar, um major, me soltou para eu voltar no dia seguinte para responder o interrogatório. E eu não voltei. Parabéns. E ele foi morto, esse major, 2 dias depois. Uau! Tinha um embaixador sueco lá, que foi um herói na época, para ajudar a asilar gente, etc. Ele depois me visitou, eu fui para a Embaixada da Itália, onde eu fiquei 6 meses. Imagine você. E aí com a família, porque a família, em vez de viajar, ficou e acabou indo para a Embaixada da Itália, porque nós estávamos com o embaixador. Eu tenho cidadania italiana. Na época, eu vivia com passaporte italiano, porque meu pai era italiano. E aí, lá foi um terror, mas o embaixador me visitou, esse sueco, para dizer que eu estava numa lista de gente que ia ser morta. Então foi um acaso. Uau! Né? Você fica sabendo depois, mas de todo modo impressiona muito. E se aqui você seria torturado, lá no Chile com certeza seria morto. Lá foi pior do que aqui. Foi. Até porque aqui foi um golpe que foi endurecendo ao longo do tempo. Lá nasceu duro. Basta dizer que teve um toque de queda, de recolher, de 3 dias seguidos. Você não podia sair na rua. Se fosse, seria preso. Isso logo depois do golpe, no dia do golpe, já era uma coisa terrível. E aí depois eu fui para a Europa, fui para a Itália e para os Estados Unidos, onde eu fiquei os últimos 4 anos, né? Que aí era mais tranquilo. Mas quando eu voltei, eu estava certo que ia ser preso. Ia ser preso, né, no aeroporto. Eu voltei porque tinha que decidir o que nacionalidade meus filhos teriam. Chileno, italiano, americano, entende? Eu queria que fossem brasileiros. Então eu decidi voltar. Né? O Zé Carlos Dias era meu advogado, né, nosso amigo até hoje, e eu voltei no risco. E acabou dando certo. Né? Fui interrogado muito, isso e aquilo, mas já não tinha tortura, não tinha... Então, a técnica era eles repetirem o interrogatório. Fica um dia te interrogando, no outro dia repete tudo. Para mim, que tenho memória, e na época, então, eu tenho memória quase perfeita, você não me pega em contradição. Eles imaginam pegar em contradição. E eu acabei saindo de novo, né, aí com passaporte brasileiro, e aí voltei definitivamente no ano seguinte. Bom, mas foi dureza, foi uma escola da vida dura. Dizem que você é teimoso, mas na verdade você é coerente. Eu sou persistente. E dizem que você é antipático, mas as crianças te adoram. A verdade é essa. Minha mãe também. Tua mãe. E os idosos e as crianças gostam muito de você. Agora eu queria fazer uma última pergunta, porque acabou o tempo. Eu sei que você tem uma grande paixão, que é o Palmeiras. Você deve ter visto o time com Ademir da Guia. Eu sou corintiano. Não, capês. Mas o Palmeiras me deu muita tristeza no tempo que tinha Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Mostarda, Zeca, Dudu, Leivinho, Ademir da Guia. Eu vi alguns jogarem, mas eu estava fora do Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta, já que estamos no final do programa. Do Rivaldo, sabe aquele timaço do Cafu? Esse você viu. Esse era da Parmalat, né? Eu te perguntar o seguinte, tá mais difícil o Brasil ou o Palmeiras arrumar um rumo? O Palmeiras. O Palmeiras, né? Eu não sou pessimista com relação ao futuro do Brasil, embora a situação seja muito ruim. Então, boa sorte ao Palmeiras, que o Brasil também terá boa sorte. Ilustre telespectador, nós já recebemos aqui o ministro José Eduardo da Justiça, ministro da Justiça do governo Dilma. Vamos receber o presidente do PT, Rui Falcão, e hoje tivemos o enorme prazer de conversar com o senador José Serra. Esse é um programa plural.
Você ouve, você medita e a gente tem a vantagem de poder conversar com calma, de ouvir as pessoas e de extrair muita informação importante. Eu tenho certeza que esse foi um programa histórico. O senador falou muito, falou da sua vida, falou da política, falou de economia e o que ele tem para falar não cabe num programa só. Foi um prazer ter você aqui conosco e com absoluta certeza, numa outra oportunidade nós estaremos com José Serra no nosso Discussão Nacional. Até a próxima.